produtor rural! Você tem acompanhado nas últimas semanas a atuação da FamaSul em reuniões e debates referentes aos impactos da reforma tributária para o agronegócio. Pensando nisso, a voz do produtor esta semana está diferente. Nós recebemos aqui nos estúdios do Sistema FamaSul o Renato Conchon, que é coordenador econômico da CNA, e vai trazer para a gente de uma maneira mais ampliada os detalhes, os pontos de atenção para o agronegócio. Tudo bem, Renato? Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui presente na nossa Casa Rural. Olá, Camila. Olá a todos os produtores que nos acompanham. É sempre um prazer estar falando com o Sistema FamaSul e os produtores mato-grossenses de um tema tão importante que vai impactar a vida do produtor rural e da sociedade brasileira, que é a reforma tributária. Então, muito obrigado pelo convite. Falando então sobre o texto apresentado recentemente sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados, é possível afirmar até o momento, com esse material apresentado, que haverá um aumento na carga tributária para o agronegócio e gerando então uma redução na competitividade para os produtores rurais? Sim, essa é uma das principais preocupações que o sistema CNA tem levado tanto para o Poder Executivo quanto para o Congresso Nacional. A gente defende uma aprovação de uma reforma tributária, a gente acredita sim que uma reforma tributária é necessária para destravar o Brasil, criar segurança jurídica e promover novos investimentos, mas a nossa preocupação é de que essa reforma não implique em aumento do custo de vida para a população brasileira e tampouco corroa a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros, tanto aqui no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Por isso que é preciso promover alguns ajustes no sentido de viabilizar a aprovação da reforma tributária sem comprometer o custo de vida da população e a renda do produtor rural brasileiro, inviabilizando cadeia. É isso que a gente se preocupa, estamos atentos, estamos trabalhando no sentido para que não ocorra. E o agro, ele é essencial para a segurança alimentar e a CNA tem defendido muito essa questão de um tratamento diferenciado na reforma tributária para o setor. Diante disso, caso o setor não seja contemplado com essa redução na alíquota, quais são os impactos tanto para a sociedade quanto para o agro? Olha, Camila, a questão da redução da alíquota é um fator preponderante para o apoio da reforma, mas não é somente esse. Por exemplo, quando a gente olha a tributação do agronegócio de outros países, a gente consegue visualizar que outros países têm uma alíquota reduzida, alguns possuem isenção na produção, na venda do alimento para a população, justamente para reduzir o custo dessa alimentação a essa população. Mas tem outro fator também, é um fator aqui do produtor rural brasileiro que, segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, 98% dos produtores brasileiros estão estabelecidos como pessoas físicas. E a obrigatoriedade dele se tornar contribuinte do tributo vai fazer com que aumente também, além da carga tributária, que é preocupante, é a questão do aumento da obrigação acessória, de um custo com o contador que ele vai ter. É isso que nos preocupa. É óbvio que a gente defende uma maior formalização, um maior incremento de informações dos produtores rurais, porque transparência traz inclusive crédito mais barato para esses produtores. Mas a gente não pode seguir no caminho de obrigar o produtor a se tornar um contribuinte de um tributo para aumentar a sua carga tributária e ainda por cima aumentar a tributação. Então, com esse olhar, com essa preocupação, que a alíquota diferenciada é necessária para que a carga tributária não se eleve, mas outros mecanismos, como a não obrigatoriedade do pequeno produtor rural a se tornar contribuinte do IBS, mas garantir possível uma adesão voluntária, é um diferencial no sentido de formalização do aumento da burocracia. Então, com esse olhar diferenciado que a gente vem trabalhando, é um conjunto de informações, de demandas que a gente está levando tanto para o Poder Executivo quanto para o Congresso Nacional. O texto também trata sobre o cashback do tributo, né, para parte da população mais desfavorecida, digamos assim. Só que isso tem ganhado uma ampla repercussão, mas ainda digamos que faltam detalhes, falta a gente entender um pouco melhor como de fato isso vai funcionar na prática, né? Correto. A principal dúvida com relação ao cashback é como que vai operacionalizar. Nós sabemos que sim, é uma demanda social muito grande para fornecer, devolver o tributo pago à população mais carente, e isso realmente facilita do ponto de vista social. A grande dúvida que nós temos é
como que isso vai operacionalizar? Qual que é o público que vai estar disponível no cashback? Se a gente falar do público inscrito hoje no Cadastro Único do Governo Federal, são 82 milhões de pessoas inscritas nesse Cadastro Único. Todas elas estarão aptas ao cashback? Se for esse o caso, se a gente devolver algo aproximado a R$30, a R$400 no ano para esse público, o custo disso, custo dessa política social vai chegar na ordem de quase 33 bilhões de reais. E a atual desoneração da cesta básica custa em torno de 16. Ou seja, de onde vai sair o dinheiro para fazer frente a essa política social? São questionamentos necessários que nós da CNA estamos fazendo, tanto ao Poder Executivo quanto ao Legislativo, para saber qual que é o público, em que tempo que esse público vai receber e o principal, de onde que vai sair esse dinheiro. Então, ainda que a ideia do cashback seja realmente boa do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, é necessário a gente evoluir do ponto de vista de administrativo, de cadastro, para saber realmente se essa ideia vai atingir o seu objetivo. Então tem que amadurecer um pouco mais na nossa visão, visto que as perguntas ainda não foram respondidas. E o setor produtivo tem encarado aí com grande preocupação todos esses pontos da reforma tributária, justamente referente principalmente ao agro. Como que a CNA, junto às federações, tem articulado para defender os interesses do setor? A CNA vem trabalhando junto com as entidades do IPA, o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, coordenando o grupo de trabalho técnico dessas entidades. Além disso, o trabalho imprescindível que o sistema CNA faz junto com as federações de agriculturas estaduais, no caso a FamaSul, os sindicatos rurais na ponta, nos municípios, no sentido de buscar informação, promover estudos a partir da realidade do produtor rural, quais são os impactos no custo, na vida do produtor rural e fazer com que essas informações cheguem a Brasília, que a gente consiga promover estudos e também devolver essa informação no sentido de solicitar apoio às federações e aos sindicatos para que esses agentes também conversem com seus parlamentares estaduais para que a gente siga um caminho único, ou seja, a CNA, federações, sindicatos, demais entidades do IPA, do Instituto Pensar Agropecuário, unidos em uma causa que é viabilizar a aprovação de uma reforma tributária sem onerar o custo de vida para a sociedade e, principalmente, inviabilizar a cadeia agropecuária. Essa é a nossa preocupação. Então, por isso, a gente está promovendo uma série de reuniões, debates com parlamentares e até discussões internas com grupos de trabalhos internos, no sentido de fazer estudos de impactos e pautar essas discussões técnicas junto ao Congresso Nacional. Você mencionou esse estudo que foi feito pela CNA, foi feito também um parecer sobre todo um posicionamento da CNA referente também aos impactos para o agro. Como é que foi feito todo esse levantamento? Eu queria que você detalhasse para a gente. Claro. Veja só, nós fizemos estudos embasados na metodologia econômica para que a gente tivesse a segurança em defendesse o nosso ponto de vista. Por exemplo, um dos estudos que nós fizemos foi mensurar o impacto no custo de produção do produtor rural e na rentabilidade desse produtor. As informações que nós coletamos e que nós analisamos para promover esse estudo veio do projeto Campo Futuro, que é um projeto de longa data, que a FamaSul é parceiro, os sindicatos rurais do Mato Grosso do Sul são parceiros, muitos produtores sul-mato-grossenses participaram desses painéis, ou seja, é o dado do produtor rural que nos subsidiou. Nós fizemos estudos a partir dessas informações para saber qual que é o impacto no aumento do custo, qual a queda da rentabilidade, caso esse tributo fique no colo do produtor. Ou seja, com essas informações a gente promove discussão junto ao parlamentar. Tem algumas análises mais amplas que a gente, CNA, contrata inclusive outras consultorias para ter um viés mais acadêmico, inclusive, no sentido, qual que é o impacto para a sociedade, no preço da cesta básica, na inflação. E aí a gente vai muito para as informações oficiais, seja do IBGE, seja do Banco Central, para promover esses estudos sempre embasados na teoria econômica. Então, é um misto, Camila, que a gente tem entre estudos do produtor rural, que os produtores nos auxiliam através do Campo Futuro, ou de informações oficiais mais macroeconômicas para mostrar para os parlamentares quais serão esses impactos à nossa sociedade. Renato, te agradeço muito pela entrevista, por topar esse convite
estar aqui com a gente na Voz do Produtor. Obrigada, viu? Eu agradeço a todos e desejo um sucesso. Um abraço. E continue acompanhando os nossos sites, nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até a próxima!